você já sabe, a cidade está no top 5 entre as maiores do mundo. Deu para entender a importância dela, né? Aqui, cultura, história e modernidade se complementam. São 96 bairros que compõem a cidade de São Paulo, mas um é de extrema importância para a história do nosso país. Cantado em estrofe do hino nacional, o Ipiranga é berço da independência do Brasil. É aqui que está localizado o Riacho, onde Dom Pedro I proclamou a independência do nosso país há 200 anos atrás. E a partir daí, nasceu o legado do Ipiranga, o bairro do Grito. A gente vê que como um bairro do Ipiranga, ali na Zona Sul, São Paulo, e você olhar como ele é pequeno, né? Como ele tem uma história longa, né? O bairro do Ipiranga oficialmente vai nascer no dia 7 de setembro de 1822, né? O marco da independência no Brasil. Dom Pedro fica, aclamado Dom Pedro I, faz a independência, faz o grito ou não, está subindo, né, de mula, que é um animal muito mais resistente à serra, né? A serra litorânea, e ele chega nas margens do Rio Ipiranga quando recebe a carta, né? E aí dito que ele teria que voltar para Portugal. Mas a história do bairro começa bem antes. Não se sabe ao certo quantos anos o Ipiranga tem. Isso porque os primeiros registros da região remontam a 1510, sendo ele um dos primeiros bairros formados em São Paulo. Eu colocaria como primeira etapa desse processo histórico da formação e do povoamento dessa região, que hoje nós chamamos de bairro do Ipiranga, um primeiro período, uma primeira etapa com João Ramalho. João Ramalho, que é conhecido como patriarca dos bandeirantes no século XVI, e ele que foi casado com Bartira, que era filha do cacique Tibiriçá, dos Tupiniquim. João Ramalho era português, participou do exército português, recebeu até medalhas e condecorações do rei Dom João II e veio para o Brasil, veio para essa região que é litorânea, e depois ele vai chegar, vai subir, né, para onde hoje é o bairro do Ipiranga. A arquitetura do bairro se atualizou ao longo dos anos, mas sempre respeitando a história fixada no Ipiranga. É um bairro de gabarito baixo, que a gente chama, né? As construções têm a altura, na maior parte, a altura baixa, né? Mas você tem o trecho em volta do Museu de Ipiranga, que a gente chama de envoltória, que é um lugar onde a gente não pode crescer em pavimentos, justamente para não ter nenhum impacto no parque, né? Porque o parque, porque tem o Museu Paulista e depois você tem o Parque da Independência, que é toda aquela parte do monumento, né, da Independência, onde estão os restos mortais da família imperial, né? Então, o processo de preservação do entorno, né, da envoltória do Parque da Independência e do Museu Paulista preserva a paisagem. Então, você tem uma ambiência com baixo gabarito, né, que vai preservar essa característica de bairro mais antigo. Você tem muitos sobrados, muitas casas de pavimento térreo, bem próximo ali do museu, né? Dizem que para conhecer bem um local, é melhor conhecer as suas histórias. Estamos no Mercado Municipal do Ipiranga, um jovem senhor de pouco mais de 80 anos, e é aqui que a gente vai conhecer boas histórias. Como todo mercadão, tem banca de fruta, produtos a granel, pastel, peixaria, açougue e muitas delícias. Olha eu aí aproveitando para fazer uma boquinha. Conhecer os lugares pela gastronomia é uma boa também. Mas eu vim para mostrar histórias, né? Vamos voltar para o foco. Essa moça aí é a Tatiana, neta de um dos fundadores do mercado, o seu Olímpio Marchesin. Ela continua o legado da família após a morte do pai e do avô. Então ele foi o primeiro permissionário no mercado em 1942, com o Empório Santa Maria. E ali ele desenvolveu um trabalho fantástico com clientes que na época eram amigos, que trouxeram novos, então eram sacarias de produtos de cereais, grãos e cereais, trabalhava com essa área de secos.
e ainda trabalhar com aquela questão fiado, caderneta. Então vem tudo isso e isso agregou ao mercado esse público cativo que tem até hoje. Quando meu pai veio para cá, ele também foi muito acolhido por essa continuidade aqui dentro do nome, e com essa continuidade foi até o meu pai sair quando eu entrei. Então, nossa, Marquezinho, nosso nome está aqui desde a fundação do mercado. Eu sou a terceira geração atuante, é um legado enorme e uma honra maior ainda, né? Ao longo dos anos, a família trocou de segmento. Saiu do empório de produtos a granel para se aventurar no ramo das massas. Já são quase 30 anos com a Rotisserie. Quando o meu pai veio para cá, como já tinha a Boca Rica, era já uma Rotisserie, e o meu avô já tinha se aposentado. Então, quando ele se aposentou, o empório continuou no seu segmento, meu avô continuou vindo para o mercado, soube então dessa venda, e o meu pai veio comprar esse box e assim estamos aqui há 28 anos. Então começamos com um box pequeno, onde os produtos eram todos revendas, e o meu pai já tinha uma produção de massa caseira. Tornamos isso industrial com a máquina que ele trouxe e fomos assim substituindo essas revendas por produtos nossos, que deu super certo, hoje é super aceito, e a gente dá continuidade a todo esse trabalho que ele fez desde o primeiro dia, com a ficha técnica que ele deixou, com a mesma receitinha da massa, do molho, que é o que garante hoje a minha venda, né? Então muitos falam, você está fazendo igual ao seu pai? Eu falei, sigo à risca, sou uma filha obediente, e é bem por aí mesmo. Mas não é só o legado do Marchesin que é passado de geração para geração. Tatiana nos mostrou uma relíquia de família, uma Nossa Senhora Aparecida, que foi do avô, do pai e agora é dela. Tatiana não é nascida em São Paulo, mas desde criança carrega um amor pelo bairro do Ipiranga. Eu cresci aqui, tanto é que os meus primeiros passinhos foram no Jardim do Museu do Ipiranga, porque os meus avós sempre moraram aqui. Então eu tenho vagas lembranças de estar no mercado muito pequena, acompanhando meu pai, vendo meu avô trabalhar. E depois, quando meu pai começou aqui, eu fazia faculdade no Centro Universitário São Camilo, que é na Nazaré. Então eu vinha para cá, saía da faculdade, almoçava com os meus avós, que sempre moraram aqui, e vinha para o mercado e ficava até a noite. Então é uma rotina da minha vida vir para o mercado, né? Então sempre morei em Guarulhos, mas nunca deixei de estar aqui. Então, o Ipiranga é uma extensão mesmo. Quem é quase recém-chegado no espaço é o seu Aldo. Há pouco mais de 10 anos, resolveu empreender no mercado, lugar pelo qual é apaixonado. É o seguinte, é um point. O mercado do Ipiranga é um point de quem se encontra. Não que não se vê, faz ser, puxa, você aqui, nossa, então vira esse point. E às vezes combinam para vir no mercado do Ipiranga. É uma coisa do bairro, isso é coisa da natureza do bairro. É muito bairrista. Ipiranguista é muito bairrista. Vai no mesmo sapateiro, vai no mesmo barbeiro, vai no mesmo tintureiro, entendeu? Ipiranguista de coração, ele chegou ainda na adolescência. Por aqui, casou, teve filhos e construiu sua história. Tínhamos o ponto dos ônibus que ia para Santos, ali no fim da Bom Pastor, que era o outro point. Nós íamos ficar lá para ver as meninas ir para a praia. Era tudo coisa da mocidade. E todos os ônibus paravam ali para tomar um café e depois seguir viagem pela Biancheta. Então era muito frequentado ali de fim de semana. Era outro ponto do Ipiranga, hoje não existe mais. E essa era uma peculiaridade que a gente lembra de mocinho, não é? Tinha o Clube Atlético, nós íamos dançar. O Clube Atlético hoje é um espetáculo, o Clube Atlético Ipiranga. Tem dia para nós velhos de dançar, os mais idosos, os mais jovens. E o bairro é amistoso, é um bairro amistoso, não é? Já deu para entender que ipiranguista é apaixonado por esse bairro. O seu Laerte é nascido e criado por aqui. Já são 84 anos de história junto a esse cantinho da cidade. O bairro do Ipiranga é tudo para mim. Eu nasci quando se nascia em casa e todos os meus filhos nasceram aqui no Ipiranga. Eu tenho 5 filhos e
fui dirigente de diversas entidades, então, desde quando o Ipiranga era uma cidade do interior praticamente, até agora eu tenho participado de quase todas as entidades aqui no bairro do Ipiranga, então me representa tudo que eu tenho na minha vida, inclusive profissionalmente. Não muito longe da atual casa do seu Laerte, existe uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Lá, ele foi coroinha ainda na juventude e lembra da construção da igreja. Eu participava para a primeira comunhão na igreja Nossa Senhora Aparecida, que era uma capela pequena na rua 1822, e daí nós vimos construir esse santuário, que agora é santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá na rua Labatute. Eu tenho uma história até interessante para contar. Eu e meus amigos brincávamos de pegador e subia uma parte da construção e se atirava na areia que havia lá na frente. E o padre Mário Marques e Serra, ele corria atrás de nós para espantar toda aquela rapaziada. Entre tantas relíquias espalhadas pelo bairro do Ipiranga estão as 12 Maravilhas, obras sociais voltadas aos órfãos, pobres, ex-escravos e imigrantes do século XIX e XX. Tudo isso idealizado pelo Conde Vicente de Azevedo. Os anos se passaram e as obras continuam contando a história do bairro. José Vicente de Azevedo foi um homem de diversas facetas: advogado, político, professor, pai, precursor da ação social católica no Brasil e conde romano. Dedicou grande parte da sua vida a ajudar os menos favorecidos. Conde José Vicente de Azevedo foi um brasileiro que nasceu e viveu sua infância, começo da adolescência em Lorena, no Vale do Paraíba paulista. E ele, desde cedo, viveu numa família muito devota de Nossa Senhora Aparecida, já porque estavam na região da imagem, da milagrosa imagem de Nossa Senhora. E ele, aos 16 anos, veio para São Paulo estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Formou-se advogado, depois foi professor de Geografia do primeiro ginásio do estado, casou-se com uma moça chamada Cândida, tiveram 11 filhos. Além das suas atividades como empresário, como parlamentar, ele adquiriu uma grande gleba de terras do governo, para as quais ele destinou para fins de caridade. Após adquirir hectares de terrenos na colina histórica do Ipiranga, Conde José Vicente começou um legado no bairro: criar prédios que serviriam para beneficiar os mais necessitados. Criou em 1990 o Asilo de Meninas Órfãs e Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, com o intuito de abrigar jovens moças e educá-las. Anos mais tarde, o espaço se tornou um internato. Vai daí que ele criou aqui um orfanato para meninas, que foi inaugurado em 1896. Antes disso, doou ao padre Marchetti um terreno para que ele criasse o orfanato Cristóvão Colombo, hoje Instituto Cristóvão Colombo. Hoje o espaço abriga a FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Maria Auxiliadora, uma organização que desenvolve atividades de assistência social, ensino e educação para crianças, adolescentes e idosos. Nós consideramos como data de fundação o dia 22 de novembro de 1896. Então, completamos em novembro do ano passado 125 anos de atividades ininterruptas. Então, você imagina, é uma das fundações mais antigas do Brasil. O fundador, o idealizador e fundador,
acredito que ele imaginava que isso aqui tinha um potencial de crescimento muito grande, porque ele deixou para essa instituição um patrimônio em bens imobiliários que, bem administrado, tornaria essa fundação uma obra perene. E nós acreditamos nisso e continuamos preocupados principalmente com duas coisas. Primeiro, em atender as finalidades, que são sempre sociais. E segundo, a perenidade da instituição. Mesmo com o passar dos anos, a missão do prédio continua a mesma: acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A única diferença é que os projetos se expandiram. E quem não deixa esse legado ser diferente são os descendentes. Carlos é bisneto do Conde José Vicente e tem ele como exemplo. Ele tinha condições para viver do jeito que ele quisesse, na verdade. Mas a maior parte do que ele conseguia ganhar, fazer, etc., ele dava. Ele era, para quem precisava, ele era mão aberta. E para quem não precisava, ele era mão fechada. O espaço também abriga um museu destinado à memória do Conde e o início da trajetória dedicada ao próximo. E quem relembra com carinho os poucos momentos vividos ao lado de José Vicente é Odila Azevedo, neta do Conde. Bom, a minha convivência com ele foi bem restrita, porque ele faleceu em 44 e eu tinha 4 anos. E eu me lembro do vovô Zé Vicente no leito de morte, cercado pelos filhos todos em oração, esperando ele dar o último suspiro. E as imagens dele vivo, andando, foram poucas, mas ele entrava na sala da conversa, e isso, sempre após o jantar ou após o almoço, ele entrava, cumprimentava quem estava lá, falava alguma coisa. Nós, netos, pedimos a bênção sempre que chegávamos à casa dele. Era o hábito, era o ritual, né? E isso marcou muito a minha vida. A vontade de ajudar o próximo veio depois de uma tragédia na vida do Conde. Ele sofreu a orfandade. O pai dele faleceu e ele era menino. E a mãe, com os outros 3 filhos, ficaram meio assim ao Deus dará, foram acolhidos por familiares. Mas ela tinha que prover o sustento dos filhos. Então, o que aconteceu? Ele ajudava a mãe nessa manutenção. A mãe costurava, fazia vestidos de noiva para as noivas de Lorena e fazia doces, bolinhos, salgados, para que ele fosse vender nas praças, nos mercados, enfim, para ajudar a sobrevivência dela. Como as irmãs salesianas trabalhavam no asilo de meninas órfãs e desamparadas, o Conde José Vicente decidiu criar um espaço próximo para que elas pudessem se abrigar e estudar. E aqui nasceu o noviçado Nossa Senhora das Graças, em 1909. Hoje, o prédio está fechado e pertence à iniciativa privada. Deve passar por uma restauração para ser reaberto em breve. O educandário Sagrada Família é considerado a terceira maravilha. Conde José Vicente doou esse terreno às irmãzinhas da Congregação da Imaculada Conceição. E foi por essa porta que Santa Paulina entrou para dar início aos trabalhos com ex-escravos. As irmãs foram convidadas em 1903 para vir a São Paulo para assumir uma missão que surgia aqui no momento, que era o cuidado com filhos de ex-escravos órfãos e também tinha escravos idosos também que estavam necessitando de cuidados. E através do padre Luiz Maria Rossi, que era um jesuíta, conhecido já das irmãs lá na missão em Santa Catarina, ele ficou sabendo dessa necessidade aqui em São Paulo e fez esse convite para as irmãs, né, através de Santa Paulina, de Madre Paulina na época. O educandário foi a primeira missão da congregação aqui em São Paulo e foi ele que deu origem à expansão da congregação, tanto no estado de São Paulo como em outros estados e depois para outros países, né, que atualmente nós estamos presentes em 12 países. O educandário se expandiu.
mas segue sob os cuidados da congregação, que assiste crianças e adolescentes no contraturno escolar por meio de atividades socioeducativas, além de abrigar um memorial dedicado à primeira santa brasileira. Santa Paulina é a nossa referência, né? Ele é a fundadora da congregação, foi superiora geral por alguns anos, né? Era para ser por toda a vida, mas acabou não sendo por toda a vida, mas ela passou a ser a referência. Mesmo na doença, na velhice, ela era vista como esse exemplo de dedicação, de comprometimento com a missão, de entrega ao serviço em nome da vocação religiosa dela, né? E do compromisso com a vida cristã, que inicialmente era a vida cristã, depois passou a ser a vida religiosa, né? Para não deixar os meninos desamparados também, Conde José Vicente doou uma parte de suas terras para a criação do Instituto Cristóvão Colombo, idealizado pelo padre José Marchetti para abrigar órfãos imigrantes, principalmente os italianos. Quando o padre Marchetti chegou ao Brasil, ele chegou sem lenço e sem documento, com um sonho e o desejo de acolher essas crianças órfãs, filhas dos imigrantes italianos e também os brasileirinhos que perambulavam, né, pelas ruas da cidade sem eira nem beira. Então ele começou a pedir. Ele era uma pessoa de fácil comunicação e ele chegou até o conde. Alguém o apresentou até o conde e ele apresentou o pedido, né, de um espaço. Diz a história que ele era conhecido como o Padre Pidão, né? Ele pedia para as crianças. Eu acho que de tanto ele insistir, de tanto ele ficar na orelha do conde, né, que precisava de um espaço para construir o orfanato, o conde acabou cedendo este lugar, este espaço onde hoje nós nos encontramos. Muitos anos se passaram, o Instituto se atualizou, mas não perdeu a essência. Hoje atende crianças e adolescentes em situação de carência social e imigrantes no contraturno escolar. Hoje o trabalho do ICC ele é voltado para assistência social, né, que nós chamamos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele é contraturno escolar, tá, com crianças e adolescentes, preferencialmente migrantes. Nós falamos preferencialmente porque a gente entende que numa estratificação da sociedade, eles passam mais dificuldades, né? Uma delas é a inclusão na escola, por conta da dificuldade do idioma. E a gente acolhe crianças e adolescentes em contraturno escolar e desenvolvemos atividades socioeducativas, tá? Que é diferente da educação formal. Quem faz parte dessa história é a Lana, que já foi interna. A gratidão pelo espaço é tanta que hoje ela é educadora do Instituto. Eu entrei aqui em 1999, no pré, e fiquei aqui até 2004. De início foi uma experiência assim, muito triste, por ter que se separar dos meus pais, né, dos meus irmãos, saber que eles tinham uma vida totalmente diferente da minha, porque quando eu entrei aqui eu tinha aquela coisa de estou afastada dos meus pais, dos meus irmãos, com pessoas que eu não conheço. Mas ao longo dos dias eu fui percebendo que era algo bom para mim. E estou aqui até hoje, né? Ainda no terreno doado ao padre Marchetti, encontra-se o Seminário João 23. Ele começou ainda no interior do orfanato Cristóvão Colombo, mas em 1962 a sede atual foi inaugurada. Este é o primeiro seminário escalabriano em solo paulista. Nós podemos dizer que a história do seminário São João 23, ela começa no ano de 1954, né? E o que acontece nesse ano? Um grupo de 17 seminaristas e 5 padres viajam do Rio Grande do Sul para São Paulo, a fim de darem início aos estudos do colegial e da filosofia. Isso no ano de 1954. Porém, o que aconteceu naquele ano? Nós não tínhamos ainda o terreno do seminário construído.
Nós já tínhamos um terreno aqui, mas não tínhamos o seminário como está nos dias de hoje. Então esse grupo de 17 seminaristas e 5 padres foram morar nas dependências do Instituto Cristóvão Colombo, mais especificamente no 4º andar do Instituto. No ano de 1958, então, foram iniciadas as obras de construção do Seminário João 23, que foi inaugurado oficialmente no dia 29 de junho de 1962. Andamos mais um pouco pelo Ipiranga e chegamos até o Colégio São Francisco Xavier, mais uma maravilha dedicada aos imigrantes. Fundada por Padre Gui Del Toro, a instituição tinha o objetivo de receber meninos imigrantes japoneses. O Colégio São Francisco Xavier, ou o Colégio Católico São Francisco Xavier, começa com o sonho do Padre Guido. Quando ele chega, logo depois que ele chegou ao Brasil, começou a trabalhar aqui em São Paulo, em 1926, com os imigrantes japoneses na igreja de São Gonçalo, ali perto da Sé. E ele percebe que aquelas pessoas estão sem interação social. Então, a partir da experiência da religião, da fé e da catequese dos meninos e meninas que ele fazia ali na igreja de São Gonçalo, ele começa a ter a ideia de que é preciso também educar essas crianças, esses jovens, para que possam se integrar à sociedade brasileira. Assim começa o colégio, com esse sonho do Padre Guido de que essas pessoas que estão chegando ao Brasil possam se integrar à nossa sociedade. E depois disso, o colégio vai ganhando uma proporção enorme, tanto que o colégio nasce em 1928, ali na Liberdade, mas ele percebe que mais pessoas estão ocorrendo ao colégio e precisam de mais espaço para a educação. É quando que ele vai à procura de benfeitores, encontra o Conde de Azevedo para pedir esse terreno. E esse terreno onde nós estamos, aqui na colina do Ipiranga, é um lugar especial, porque, inclusive, o termo de doação fala isso, que era aqui onde, no século XVI, que os jesuítas paravam quando faziam caminho até o Planalto de Piratininga. Então, esse espaço que a gente está hoje é o espaço que, inclusive, antes tinha uma cruz de madeira que ficava aqui representando a presença dos jesuítas, para dizer que esse espaço é um espaço missionário. Então, a história do Colégio São Francisco Xavier é uma história de missão, é uma história de resposta à experiência de fé que a gente tem durante esse tempo. A Congregação das Religiosas de Maria Imaculada adquiriu uma casa em São Paulo em 1931 para dar assistência a jovens moças pobres e órfãs. À época, as religiosas precisavam ampliar o espaço para acomodar mais alunas. Foi quando o Conde José Vicente decidiu doar um terreno ao lado da Casa das Irmãs, para a construção de um prédio conjunto e a capela. Aqui nasceu mais uma maravilha. Hoje funcionam o Colégio Maria Imaculada Dr. Piero Roversi e o Centro de Apoio Santa Vicenta Maria para as atividades com jovens de baixa renda no contraturno escolar. O Instituto Maria Imaculada é um instituto de freiras que vieram da Espanha, se fixaram aqui em São Paulo e compraram uma parte desses terrenos, só que elas precisavam ampliar esse terreno. Pediram ao José Vicente e ele doou o terreno para que elas ampliassem a obra delas. Uma das últimas iniciativas filantrópicas do Conde José Vicente foi o Juvenato Santíssimo Sacramento, que tinha o objetivo de dar educação católica aos jovens. Mas esse prédio nunca foi usado para sua função original. Hoje ele abriga um núcleo de educação à distância da Unesp, Universidade Estadual Paulista. O Juvenato era um projeto específico do José Vicente. Ele queria, com o Juvenato, despertar vocações de meninos para a vida religiosa. Então, seria antes do seminário. Seria para educar esses meninos e ele tentou, durante muitos anos, criar um espaço de devoção permanente ao Santíssimo Sacramento. Nós temos aqui projetos de uma igreja que ele faria, que era para ver a devoção perpétua ao Santíssimo. Em alguns lugares do Brasil tem isso, não é? Que as pessoas ficam 24 horas rezando.
ele queria fazer isso aqui, só que ele não conseguiu. Então ele criou o Juvenato, uma estrutura maravilhosa, com os melhores arquitetos da época, e emprestou esse edifício para várias instituições, inclusive para o hospital, para a Clínica Infantil do Ipiranga e outras instituições. Só que quando ele faleceu, alguns anos depois, houve a desapropriação do terreno pelo governo do estado. Ele desapropriou o terreno, que é o lote todo, criou atrás o seminário Nossa Senhora da Glória, que é um colégio importante aqui do bairro, um colégio do estado, de milhares de crianças, e na parte da frente ele doou para a Unesp. Quase em frente à 8ª Maravilha, abriga-se a 9ª, o Instituto de Cegos Padre Chico. O espaço nasceu a partir de um apelo do Dr. José Pereira Gomes, médico oftalmologista, para que se construísse uma escola para cegos. O arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, encarregou uma comissão de senhoras para concretizar uma iniciativa nesse sentido. O Instituto foi pensado por um grupo de pessoas que foi pensando nas pessoas deficientes por não ter um lugar adequado para estudar, para aperfeiçoar realmente e desenvolver o potencial dessas pessoas, pensar em criar este espaço. E quando fizeram o Instituto, foi em 1927, e aí foi convidado as Filhas da Caridade para assumir o papel de formação e coordenação deste instituto. E até hoje, as irmãs, quem trabalha aqui, quem desenvolve esse trabalho, que antigamente o Instituto de Padre Chico, as crianças vinham e era internato, ficava aqui definitivamente, estudava e tudo, e era formado e depois saía, voltava para as famílias, aqueles que tinham família, aqueles que não tinham, saía para o seu mundo de trabalho. E hoje não, hoje é somente só colégio e semi-internato. Tem alguns alunos que ficam o dia todo aqui, outros não, outros vêm, fica só o período da manhã e a parte da tarde volta para as famílias. É um lugar apaixonante, cheio de histórias de arrepiar e que nos mostra o mundo de uma forma diferente. Como é para vocês, né, olhar para uma pessoa que já estudou aqui e hoje está atuando na sociedade, com família, uma profissão, né? Como é que fica o coração? É uma alegria muito grande e assim uma satisfação muito grande de você ver que é possível, não tem limite para ser humano nenhum, que é capaz, qualquer pessoa que você trabalha, que você desenvolve, ela consegue se desenvolver em qualquer situação. Então isso é muito gratificante e a gente vê que o trabalho da gente não é em vão. Isso é muito bom. O Seminário Central da Imaculada Conceição está entre as 12 Maravilhas. Conde Azevedo doou o terreno à Arquidiocese de São Paulo para a construção de uma universidade católica e um seminário. A obra foi inaugurada em 1934. O prédio atendia inicialmente os seminaristas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso. A Universidade Católica ministrava os cursos de filosofia e teologia. A partir de 1949, funcionou no local a Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, primeira faculdade de teologia do Brasil com reconhecimento do direito canônico. Na década de 70, formou-se a Faculdade Associada do Ipiranga, a FAI. Com tantas crianças desamparadas e de baixa renda no bairro, elas estavam restritas a tratamentos de saúde. Os níveis de mortalidade infantil eram elevados e, com isso, uma das filhas do conde Vicente, Maria Carmelita, decidiu criar um hospital, tornando-se a 11ª maravilha. O hospital foi criado, instituído por uma filha dele, pela Maria Carmelita. E a tia Carmelita, já mocinha, já se dedicava à catequese das crianças aqui da região. E percebia que as crianças daqui, a quem ela atendia, que eram filhas de operários, cada dia tinha uma criança que faltava e cada dia tinha uma criança que estava doente. As crianças tinham aquele barrigão de vermes.
E elas, além da catequese que elas davam para as crianças, davam as aulas para as crianças, elas ficavam preocupadas com as crianças. Um dia chegava uma menina, meu irmão morreu do quê? De tifo. Meu irmão, porque teve sarampo, ou catapora, qualquer doença, que eles não tinham nenhuma assistência médica. E as mães grávidas, viviam numa pobreza intensa, e elas, quando nascia uma criança, a dificuldade de amamentar, também estavam com baixa nutrição, a necessidade de amamentar a criança, e depois que acabava a amamentação, teria que continuar dando um leite. Então elas bolaram um sistema de distribuir, um lactário. E juntamente com o lactário, elas chamaram um amigo delas também, o Dr. Augusto Gomes de Matos, que começou a atender as crianças, fazer um ambulatório. Isso começou numa garagem, aqui no Ipiranga, em 1932. Atualmente, o hospital também atende adultos. Pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde são atendidos gratuitamente em programas específicos, incluindo o programa Saúde e Alegria, destinado ao atendimento multidisciplinar de crianças de 0 a 12 anos. O hospital foi construído e está lá até hoje. E cada vez mais moderno, cada vez agora com todos os requisitos e certificações necessárias para que realmente eles tenham a credibilidade, né? E nasceram lá mais de 350 mil crianças, sabe? Uma coisa assim. Muita gente nasceu lá, no tempo que era hospital e maternidade. Agora é só hospital. A última maravilha é o Grupo Escolar Colina Histórica, o primeiro colégio misto e gratuito do bairro do Ipiranga, que foi mantido pelo Conde por 35 anos. Na década de 70 a 2011, foi campus da Universidade São Marcos e hoje passa por reparo para continuar contando a história do Ipiranga. São exemplos que nós tivemos que foram exemplos marcantes, que nos deixaram realmente, como você disse, um legado extraordinário. Não foi em dinheiro, não foi em bens, não foi mas foi um legado dessas coisas que a gente adquire e não morrem mais, né? São coisas que a gente não gasta, são coisas que a gente recebe e usa para o bem. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Então eu vejo que essa missão segue exatamente o que meu avô previu e que ele realizou e que ele propôs, que é tirar as pessoas do isolamento, da exclusão social, para que que as pessoas participem da sociedade com dignidade e com o desenvolvimento da pessoa, do ser humano, com os seus talentos, que eles participem e sejam atuantes.